Ora, Bom dia. Ontem acabei por não dizer mais nada. Porque também estava no hostel e não tive muito mais tempo. Estive lá, olha, acabei por conhecer um húngaro, uma argentina e um estadunidense, credo, isto é difícil de dizer. Já fomos, acabámos por ir tomar um copo, foi uma cena tranquila. Pá, o húngaro sabia falar português e aparentemente ele amava Portugal e já tinha visitado uma data de cidades em Portugal, que é tipo zero comum alguém visitar, ou alguém que vai visitar Portugal passa porque já estou farto de me digam que vão ao Porto, a Lisboa e Algarves, sim, costumam dizer Algarves, e eu digo não, é singular, peço desculpa, é Algarve. Mas pronto, sempre é o normal, é o mais fácil também de visitar e mais conhecido. E entretanto acordei, apanhei o comboio e vim até Vitória para apanhar depois um autocarro para Zaragoza, onde eu vou se calhar passar a noite, ainda não sei. Na verdade era só apanhar o comboio, já ia tendo stresses porque do nada apanho o típico segurança que não me gente que ainda nem sequer viu para onde é que eu vou, ainda nem sequer viu a que horas é que é o meu comboio, começa a dizer que eu não posso ir e que eu não consigo entrar assim, não sei o quê, e eu dizia-lhe eu sei, mas e supostamente nem sequer necessitava de, que eu tinha visto no site, nem sequer necessitava, primeiro, nem de pagar pela bicicleta, segundo, nem desmontá-la, porque eu vi no site. E eu falar com ele, mas pronto, o gajo quis ser nojento, então pronto, obrigou-me a desmontar tudo, a meter tudo de forma arrumada, lá está, e sem ajudar em nada, só no fundo só tentar fazer-me perder tempo para ver se eu perdi o comboio, porque era só isso que ele estava a fazer, só estava a dizer merda. Mas é o típico, segurança privada no geral é muito merda. Mas já, apanhei o comboio, portanto está tudo bem, já montei a bici e a seguir vou para agora tenho na verdade tenho tipo 3 horas quase até ao autocarro, vou aí comer qualquer coisa, devo ir buscar só comida a um supermercado assim, e pronto. E entretanto acho que vou mudar a minha rota. Vou para Saragossa na mesma e de Saragossa vou para Lleida, só que de Lleida, em vez de ir direto de bicicleta para Barcelona, que ainda são alguns quilómetros e na verdade apanho uma subida enorme pelo meio, o que eu vou fazer é apanhar um comboio para Girona e de Girona vou para Barcelona. É que fica cerca de 100 km, então acaba por ser quase o mesmo, só que sem ter de apanhar subidas e assim. E também decidi que se calhar vou ficar maioritariamente em hostéis, porque eu estive a fazer contas à vida e o preço que eu tenho que dar para ir a um sítio, consumir lá, para deixar a bateria a carregar e o que eu gasto em ir dormir a um hostel e carregar lá a bateria, pá, para não falar que posso cozinhar e estou mais à vontade e conheço pessoas, acaba por não, tipo, é na mesma mais caro ir para um hostel, mas compensa, nem que seja para também estar mais tranquilo, e eventualmente se quiser dormir agora selvagem, durmo, mas também já não sobram muito mais dias de viagem. Então, é isso, vou agora ver se comem qualquer coisa e já nos vemos. Até já. Eu esqueci-me de dizer, eu tanto no hostel, isto nunca me aconteceu, mas eu estava no hostel e literalmente, não só ontem à noite, antes de dormir, chegou uma pessoa e me cagou-se, tipo, mandou-me um peido para aí 3 segundos, como hoje simplesmente passou a manhã toda, sem qualquer tipo de vergonha, a peidar-se constantemente. Eu não sei se isso é normal, se as pessoas fazem isso aí, se foi só aquela pessoa, mas estranho, eu estou-me a cagar, não cheirava mal, mas what the fuck? Só vou promover os meus próprios passos. Se as coisas que eu pergunto em vão, ninguém responde, porque me dizes vão. Vem aqui. já cheguei a Saragossa, acabei de reservar um hotel, mais barato que havia. Aparentemente estou sozinho num quarto
Isto é ver para 10 pessoas. Vamos ver como é que isto corre. Já vou agora ver se faço uma lavanderia, ponho o telemóvel a carregar e vou dar uma volta pela cidade. Apetece muito ver uma cerveja que está um calor do caralho. Isto aqui, bem tinham dito que era árido e quente. Amanhã vão estar tipo 30 e tal graus. Então convém eu sair assim cedinho, que é para ver se consigo fazer uns largos quilómetros logo pela manhã. E no fundo é isso, ver se faço então a lavanderia, que isto tenho muita roupa. Vou também lavar a manta que eu estou a usar para a bicicleta, porque efetivamente está a cheirar mal e está cheio de óleo por causa de estar a cobrir a bicicleta. A segunda viagem de autocarro foi tranquilíssima, o gajo deixou super tranquilamente meter a bicicleta, sem stress, não se armou em paro, como já se armaram várias vezes comigo para meter bicicletas, porque são sempre cabrões, nunca dizem tipo, a bicicleta tem que ser posta de uma forma diferente. Não, é logo assim, não podes entrar assim, a bicicleta não pode vir assim e não me dá para seguir a viagem assim. Então é tipo, nem sequer é tipo, olha, tem que estar não sei o quê. Não, é logo pau. E isto aqui foi tranquilo. Louvado seja o senhor que realmente foi tranquilo. E no fundo é isso. Vou ver se dei uma voltita, gravo qualquer coisita e pronto. Mais uma noite tranquila num hostel e ver como é que corre. Até já. Ora então, bom dia. Estou neste momento a meio do caminho para Belchar-Oroz, ou assim, que é uma cidade que fica basicamente entre Saragossa e Lleida. Fiz neste momento já cerca de 35 km. Ontem acabou por não se passar muito mais coisas, portanto não tinha muito mais gente no quarto, como fui só a beber um copo a um bar onde já tinha passado e acho que até gravei qualquer coisa lá. Pá, no fundo foi isso. Acordei de manhã, tomei um pequeno almoço, o senhor ofereceu-me café, então top. E o percurso até agora está a ser super tranquilo. Imagina, já tinha visto que o percurso era maioritariamente reto ou meio a descer. Pá, e a bicicleta vai conseguir fazer bem mais quilómetros do que o normal, porque eu até estou a fazer uma média de 30 km/h, mais 30 não, 20, pá, e 28. O que significa que, como o motor a partir dos 25 km deixa de fazer força, só eu é que estou a fazer a força toda. Então vou ter motor por muito mais quilómetros. Se me der na telha, ainda tento ir o mais próximo possível de Lleida. Fazer 150 km num dia, será que é possível? É que o percurso depois, sem ser lá uma parte em que eu tenho que subir bastante, vai ser quase sempre ou a descer ou reto. Não sei, vou ver. Seria engraçado. Mas pronto, é isso. Está tudo tranquilo. Top. Até já. É doido. Estás a olhar para mim, pá? Outro com os cornos. Ora então, estou agora parado então em Bujaraloz. Esqueci. Fiz 70 km então pela manhã, foi bastante tranquilo. O calor ainda não se levantou assim tanto e até tem estado uma aragem fresca, então está-se bem. Pá, acho que vou ficar aí, vou tomar um cafezinho, pôr a bateria a carregar uma horita ou assim. Embora ainda não tenha acusado baixa de bateria, porque lá está, tenho estado a fazer mais eu a pedalar do que realmente a bateria a ser usada. Pá, eu acho que eu vou tentar ir até Lleida e ver no que é que dá. Fico em algum sítio, eventualmente tenho que parar para aí, porque, né, digamos que entre as 5 e as 7 é quando vai estar assim mesmo calor, para uns 36 graus, então aí não convém estar a andar de bicicleta, então aí vou ter que parar. Mas já está-se bem, só tenho que agora ir aí um café, tomar um cafezinho, encher as minhas águas, beber um suminho, comer uma sandes de salsicha vegetariana que eu encontrei no mini mercado, no meio do nada. Isto no fundo é uma aldeiazita, uma vilazita. Tomate, que na verdade é um tomate que não é, é um tomate mais castanho. E queijo de cabra, pá, e está a sandes. Já estou a acabar. Tomates são bons para os tomates, vitaminas, o queijo, pronto, que tem proteína, também tem algumas vitaminas essenciais. A salsicha que também eu vi que tem até um valor nutricional bastante bom e o pão, hidrato de carbono. Pá, no fundo é isso. Deixa-me ainda acabar. Vou agora descansar um pouquinho e já nos vemos.
Pessoal. Mano, isto é a coisa mais inteligente que eu já vi. Isto é gelo com café. O café já congelado. Então, virar o café aqui é genial. E virei fora, que bom. Ora então, vou usar o copo para segurar no telemóvel. Pá, estive a informar-me sobre transportes e assim. Caguei a ir para Girona, vou direto para Barcelona de Lleida e é melhor, já fiquei em Barcelona. Entretanto já comprei viagem de volta de Madrid para Coimbra, também já vi cá regionais direto, mas ainda vou ver se vou de regional, se vou de alça, porque se calhar compensa mais ir de alça, porque é mais rápido. Mas pronto, no fundo é isso, quase a terminar a viagem. Na verdade eu sinto que assim que chegar a Barcelona já não irei falar muito mais com vocês, irei ter dado por findado o meu percurso. Foram muitos quilómetros feitos, na verdade foram mesmo 1600, aquilo que eu tinha planeado inicialmente. Agora no final fiz mais batotas, mas também estou mais cansado, porque principalmente a fase inicial foi exaustiva, por causa da chuva e de tudo. Agora vou até Barcelona, fico lá uns diazitos, depois vou para Madrid, fico lá uns diazitos, depois volto para Coimbra. Mas eu vou gravar ainda assim coisitas e provavelmente isto vai acabar comigo a falar coisas sobre como eu me senti sobre a viagem. Até porque eu do futuro vou estar a editar isto aqui daqui a 2 ou 3 meses, porque vou ter todos os outros vídeos para editar. Não sei, e veremos. Até já, depois quando eu chegar a Lleida, volto a falar com vocês. Sai da frente, vou passar que tenho de montar um futuro para mim. Estás sempre a incitar esta pressa desmedida e nem me deixas avançar. Sai da frente, vou passar que tenho de montar um futuro para mim. Estás sempre a incitar esta pressa desmedida e nem me deixas avançar. Ora, cheguei a Lleida, como podem ver. E porquê é que eu vim aqui? Porque basicamente um albergue em Corcobion. O senhor deu-me um postal feito por ele, do sítio onde ele tinha nascido, da sua cidade. E eu decidi vir aqui de propósito, só para, no fundo, visitar e mandar-lhe uma foto de eu na Sé. Se eu tinha que fazer... Não, apeteceu-me só. Se eu tinha que fazer 150 km num dia só para isso acontecer? Não, também não. Se eu tinha que fazer isso aí hoje? Não. Se eu acho muito estranho o facto da bateria da bicicleta estar aqui a mostrar ainda como se estivesse cheia, e há 1800 km ali marcados, mas na verdade perdi para aí eu diria uns 150, 160 no mínimo, com eu tirar a bateria antes de ela estar, antes de desligar o motor. Eu estava à espera que pelo menos ela começasse a descarregar, mas não, ela não aparece. Tipo, ela não me aparece tipo aqueles limites, tipo, que ela quando começa a perder um dos paus é porque já só tem para mais ou menos 30 km. Eu fiz 150 e isto não baixou. Tudo bem que eu carreguei durante 1h30 naquele café, mas não era o suficiente de qualquer das formas. Eu ando a fazer uma média de 70 km, então não sei, ou menos até. Mas pronto, vou tentar ver se apanho, se calhar já o comboio para Barcelona, porque eu estive a ver e está tudo caríssimo aqui em Lleida. Então tenho que me despachar para ir até lá. Até já. Tá, mano. Tá. Vou fechar aqui a porta que é para não me apanhar agora. Está-se bem. Obrigado. Alô, outra vez. Volto como comecei esta série para dar uma palavrinha, muito porque me esqueci de terminar esta merda em condições. Então acaba assim meio abruptamente. Digamos que não sou grande coisa com despedidas e também não sei bem como terminar este vídeo, para ser sincero. Devo dizer que no final da viagem, embora talvez não dê para perceber, já estava muito cansado, tanto física como psicologicamente. Vindo de outro patacou, vim dar coça, não vim para ir ao fundo, eu não me afundo, vim para apoiar na superfície deste mundo. E neste mundo moribundo, vou flutuando na maré de um poço sem fundo. Caço o infinito sem destino e dedicação. Sara Grossa, tu és a minha fonte de inspiração. Qual é a tua dica, meu irmão? Qual é a tua dica, meu irmão? Qual é a tua dica, meu irmão? A nossa é partir o barracão. Qual é a tua dica, meu irmão? Qual é a tua dica, meu irmão? Depois de muita chuva, desafios, praias, chuva, boa companhia, amizades, mais chuva,
desenvolvimento pessoal, paisagens, Posso falar comida que isso vai ter e chuva, chegou ao final de mais uma pequena grande viagem, de uma aventura, ou o que quiserem chamar. Foi quase um mês de desafios de todos os tipos e várias montanhas russas de emoções. Então meio que nem estava em condições para processar nada do que tinha vivido aí. Eu não me afundo, eu meto a pata na poça. Fazer conteúdo para Altron. No Oceano Saragossa, eu não me afundo, Eu vou terminar a série. eu meto a pata na poça. No Oceano Saragossa. Acabei a ser bem recebido, tanto em Barcelona pela minha amiga Catarina e o Carlos, Catarina, que é a mesma pessoa que me recebeu em Sines na primeira viagem, como em Madrid pela Andrea e a família incrível dela. Pela mão, que é por vezes treme e por vezes não. Mas que uma guia da dica do sol. Qual é a tua dica, meu irmão? Qual é a tua dica, meu irmão? Qual é a tua dica, meu irmão? A nossa é partir o barracão. Qual é a tua dica, meu irmão? Qual é a tua dica, meu irmão? Qual é a tua dica, meu irmão? A nossa é partir o barracão. Qual é a tua dica, meu irmão? Qual é a tua dica, meu irmão? Qual é a tua dica, meu irmão? A nossa é partir o barracão. Gostava de terminar o vídeo, só agradecer mais uma vez a toda a gente que me apoiou, dentro e fora da viagem, a todas as pessoas pelas quais me cruzei e muito possivelmente não voltarei a ver, e a todos os que torceram por mim neste percurso, mesmo sem nunca o ter dito. Não sei nem qual será a próxima viagem, não sei sequer se voltarei a fazer uma viagem deste tipo, pelo menos sozinho, mas sei que quero continuar a passear e a fazer algo pela estrada fora. De resto é tudo, espero que tenham gostado e vemo-nos por aí. Quase condado portugalense, quando Portugal está se formando, mais ou menos, um reino.